Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica. Hoje eu vou dar uma olhadinha neste monitor 42 polegadas. Já pensou? Monitor grande, hein? Gradiente. Por que monitor? Porque ele não tem TV, ó, não tem o sintonizador, então ele é apenas um monitor de 42 polegadas. Ele não tá ligando e vamos dar uma olhadinha aqui na sua fonte, vamos dar uma analisada aí, vamos ver o que tá acontecendo. Então é isso aí pessoal, vamos lá. Primeiro eu vou começar aqui pela placa, vou deixar aqui uma dica para vocês. Caso vocês precisem do esquema de uma TV e não acha o esquema pelo modelo da TV, você pode encontrar o esquema da placa. Então você vem aqui, ó, no caso desta, tem aqui o modelo da placa. Tá aqui o número, você procura pelo modelo da placa, talvez você encontre o esquema separado da placa. Não encontra o esquema da TV, mas encontra o esquema da placa, que já ajuda aí na manutenção. No caso dessa aqui eu encontrei, essa placa aqui é da marca Conca. Encontrei na Eletrônica PT. Achei uma parte da placa, ela tá faltando aqui uma parte, mas já ajuda. Então tá aí a primeira dica. Se você não conseguir o esquema pelo modelo da TV, você procura o esquema pelo modelo da placa. Primeiramente aqui, lembrando que quando se mexe com placa de TV, corre o risco de choque elétrico. Então tomar muito cuidado, porque tem partes vivas que está ligado diretamente à tomada. Então muito cuidado ao se fazer a manutenção nesse tipo de placa. Então vamos lá pessoal, o que é bom nessa placa aqui, porque ela é relativamente, no geral, é uma placa simples, porque ela só tem aqui uma fonte de 12 volts e depois tem uma fonte mais potente de 24 volts. Isso se torna aí mais fácil você achar o defeito, teoricamente, né? Mas aqui no geral é uma placa com funcionamento bem simples. E apesar de ser aparentemente simples, eu confesso que eu demorei para descobrir esse defeito, um defeitinho bem escondido. Então aí vai servir como uma boa experiência para você também já fazer aí os seus consertos. Então vamos lá pessoal, vou ligar aqui na tomada, vou mostrar aqui a tensão de saída, que não tem, tá zerado. Essa placa aqui, a tensão é de 12 e 24 volts. Esses 12 volts aqui é o standby, que serve para alimentar a placa principal. Então se eu pegar aqui nos 12 volts, eu não tenho tensão nenhuma, então a placa ela está totalmente parada. Se eu não tenho nenhuma tensão aqui na sua saída, eu vou verificar se ela tem tensão aqui na entrada da fonte do primário, na fonte principal. E lembrando que aqui corre o risco de tomar choque elétrico, porque ela está diretamente na tomada. Então, como aqui é uma tensão mais alta, é a tensão que vem direto da energia, você muda aqui a escala do multímetro com uma escala maior de tensão, para não correr o risco de você aí queimar o seu multímetro. Então vou pegar aqui agora como referência o negativo aqui do primário, que é a parte viva. Soldei aqui um fiozinho para facilitar. Então coloco aqui ó, o meu multímetro, eu tenho o meu osciloscópio e também tenho uma lâmpada para fazer a descarga do capacitor. E a primeira coisa que a gente faz é ver se tem tensão aqui nos capacitores eletrolíticos ou na ponte de diodos. Então aqui meu multímetro ele já está na escala aqui ó, para mais de 100 volts, está certinho. Vou colocar aqui na ponte de diodos. Eu tenho uma tensão aqui de 160 volts. Então essa tensão aqui ela está correta. E aqui eu já sei que o fusível ele está funcionando, o fusível ele não está queimado, não tem nenhuma trilha aberta, e o cabo também, o cabo ele está ok, está funcionando. Então a tensão da energia ela está chegando. Aqui também, só para me garantir, eu também meço no transistor. Essa tensão ela vem, passa por este transformador e vem aqui no transistor. Então aqui só para mim me certificar, eu também tenho 160 volts. Então tá tudo certinho. Mas por que que ela não está funcionando? Essa fonte aqui, ela tem um circuito oscilador, que aqui no caso é o circuito integrado, ele gera uma oscilação. E essa oscilação ela vai aqui para o gate do transistor e a fonte funciona. Mas para que esse circuito aqui funcione também, ele tem que ter uma alimentação correta.
Então, se eu tenho os 160 volts, que é uma tensão alta, eu tenho que ter também uma tensão para alimentar esse circuito integrado. E conforme eu já disse, pessoal, eu não achei o esquema dessa TV pelo modelo da TV, eu achei pelo esquema da placa, pelo número da placa. Então eu tenho aqui, ó, uma parte da fonte que eu encontrei. Eu sei que a alimentação desse circuito integrado, que é o FAN 6755, a alimentação dele entra no pino 6. E ela vem da onde essa alimentação? Ela vem de 2 resistores. Está ligado aqui, ó, no pino 8. Eu tenho a tensão aqui de 160 volts. Ela vem aqui, no caso está alternada, porque ela está antes do diodo. Então aqui a tensão está alternada. Ela pega a tensão das duas fases aqui, dos 2 terminais. Tem aqui 2 diodos. Esses diodos eles jogam o pulso alternado. E esses 2 resistores eles jogam aqui no pino 8, que é o HV, para o circuito integrado iniciar a sua oscilação. Então aqui eu já sei, pino 8 eu tenho que ter uma tensão. E depois, caso ela trabalhasse, a tensão ela viria aqui no pino 6. Ela viria através aqui deste diodo, ó. A fonte começaria a trabalhar, aqui geraria uma tensão e passaria por este resistor, esse diodo. Ela vem aqui, ó, temos um resistor de 10R e vem nesse transistor que é uma fonte regulada aqui de 18 volts. Tem aqui o diodo Zener de 18 volts. Então eu tenho uma tensão na saída do transistor de 18 volts aproximadamente. Essa tensão ela entra aqui no pino 6 do circuito integrado. Ela sai do transistor, vem, passa por um resistor de 10R e alimenta o circuito integrado. Então aqui marca a tensão, ó, por volta de 15 a 22 volts. Então eu sabendo desses dados, pessoal, aí fica mais fácil a gente aí procurar o defeito. Então vamos lá, aqui a fonte ela está ligada. Aqui no pino 8 eu tenho que ter uma tensão dos resistores que vem dos 2 diodos que está aqui, ó. Eu vou pegar o osciloscópio, chavinha no X10. Também aqui eu aperto o X10. Vou colocar no diodo, nos 2 diodos que estão aqui. Vou ter uma frequência de 60 Hz. Então tá aqui, ó, um diodo manda a fase de um lado da tomada e o outro diodo manda a outra fase. Vou pegar aqui dos resistores, esses 2 resistores aqui que vem para o pino 8. Então vou pegar aqui do pino 8, ó. Só que agora a tensão está menor. Vou diminuir a minha chave e eu ponho aqui no pino 8. Então eu tenho aqui, ó, escala de 10 volts. Os meus pulsos que eu tinha aqui no diodo, eles estão chegando no pino 8. Então aqui os resistores estão funcionando. Esses 2 resistores aqui de 56K. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então eu já descarto esses 2 resistores. Aqui eu medi a frequência, uma frequência alta que vem direto da energia. Ela tem uma redução por esses 2 resistores, 56K e 56K. Então aqui no pino 8 eu tenho uma tensão lá, meio aqui pulsada por volta de 10 volts. Isso significa que os resistores estão bons. Se eu não tivesse nenhuma tensão aqui, o que poderia acontecer? O circuito integrado está em curto ou um resistor desse está aberto. Então aqui está chegando a tensão, eu já elimino aqui essa parte. Se eu tenho tensão aqui no pino 8, eu vou colocar o multímetro. Aqui, ó, tenho 15 volts, pessoal, que seria esses pulsos, ó.
Esses pulsos aí eu tenho a tensão aí de 14 volts, então era para o circuito integrado estar trabalhando. Agora eu vou pegar aqui do pino 6, que seria a alimentação que vem aqui, ó, nesse resistor, passa pelo diodo, e aqui no diodo era para mim ter uma tensão aí por volta de 20 volts mais ou menos, que ela entra naquele transistor e depois sai 15 e 20 volts. Então aqui no diodo, ó, seria para ter uma tensão alta. Eu não tenho, eu tenho apenas 4,8 volts, uma tensão baixa que é insuficiente para o circuito integrado trabalhar. Então uma vantagem desta placa é que ela tem duas fontes, certo, pessoal? Ela tem aqui dois circuitos integrados. Uma vantagem desta placa é que os circuitos integrados eles são iguais. Então o que eu fiz? Como a tensão está baixa, a gente já logo desconfia do circuito integrado ruim. Primeira coisa que o técnico desconfia, o circuito integrado está ruim. Então aqui, como eles são iguais, o que eu fiz? Eu tirei, ó, tá aqui o circuito integrado, que é o FAN 6755. Tirei aqui da fonte de 24 volts e passei para cá. Aí o que aconteceu? Nada, ficou mesma coisa, mas aí eu já sei que o circuito integrado não é o problema, porque se fosse o circuito integrado, provavelmente essa fonte de 12 volts iria funcionar. Como eu fiz aqui a troca do CI, continuou o mesmo problema, continuou aqui com os 5 volts, a tensão baixa. Então não é o circuito integrado que está matando essa tensão, está derrubando essa tensão. Então, como não é o circuito integrado, pessoal, aí vai. O que poderia ser? Além do circuito integrado aí tá derrubando essa tensão aqui em cima do diodo. Primeira coisa que eu fiz foi soltar os componentes que estão na linha de alimentação. Eu já peguei defeito com um diodo com fuga. Se esse diodo aqui ele der uma fuga, a tensão aqui ela vai cair, porque ele está ligado aqui, ó, no negativo. Então esse diodo ele vai derrubar a tensão. Então aqui primeira coisa que eu fiz, soltei o diodo. Solta o diodo, mede ele com um multímetro analógico, medi lá, coloca uma escala alta, medi e não tinha fuga nenhuma, o diodo tá ok. Coloquei o diodo de volta. Próximo passo, verifiquei os capacitores da fonte. Aqui no caso ela tem dois, tem um capacitor aqui e tem um outro capacitor aqui. Então nós temos aqui primeiro o capacitor, ó, tá na linha de alimentação. Eu soltei esse capacitor, tirei ele fora. E o que eu faço? Eu pego aqui um outro capacitor com valor aproximado aqui. No caso esse aqui eu peguei aqui de 47, aqui no circuito é 22. Então eu soltei esse primeiro capacitor, eu tiro ele fora e coloco esse aqui, pessoal, e ligo novamente. Então soltei o primeiro capacitor, coloquei esse daqui, fui medir a tensão, continuou com os 4 volts, então não era problema deste capacitor. Aí eu coloco o capacitor original de volta. Aí eu vou para o outro capacitor. Onde que está o outro capacitor? Entra aqui a alimentação, passa por esse transistor aqui para estabilizar a tensão aqui de 18 volts. Eu venho aqui para o próximo capacitor, que é esse daqui, ó. Então vem aqui a linha de alimentação, passa nesse resistor de 10R. Eu tenho aqui outro capacitor eletrolítico de 22 microfarads. Então eu venho aqui e desconecto esse capacitor, eu tiro ele fora. Então tirei esse capacitor, que ele está aqui, faço a mesma coisa, coloco o outro capacitor aqui cobrindo este capacitor. Aí liguei a televisão, o monitor, liguei a placa e ela continuou não funcionando. Aí tá com seus 4 volts.
Então, voltando aqui de novo, o telefone tocou, a minha esposa me chamou e adivinha quem que era? Era o dono aqui do monitor. Então vamos lá. Então aqui, ó, tinha tirado esse capacitor, eu cobri com este, liguei novamente, ela continuou com os 4,5 volts. Depois, o que eu fiz? Soltei os dois capacitores eletrolíticos, não resolveu, fui soltar o capacitor cerâmico, este aqui, ó. Soltei ele, tirei ele fora, que seria no caso este capacitor cerâmico, que fica em paralelo com o capacitor eletrolítico, com alimentação. Tirei o capacitor fora, liguei, fui medir e continuava ainda com os 4,5 volts. Também não era o capacitor cerâmico. Então, tudo que poderia aqui estar consumindo a tensão, eu soltei. Soltei o diodo, os dois capacitores, o circuito integrado, o capacitor cerâmico. Pessoal, a gente tinha mais o que soltar aqui para derrubar a tensão. Aí eu falei, pronto, agora pode ser que tá faltando algum sinal e não tá oscilando por falta de algum sinal. Então fui verificar esses resistores que tem aqui no cantinho, 3,3. Aqui no circuito, vamos ver, é o mesmo valor, ó. Então eu fui verificar esses resistores de 3,3, porque isso aqui eles costumam abrir ou dar zinabre na placa e interfere, porque é uma tensão uma corrente muito fraca que circula por aqui. Então qualquer coisa na placa interfere. E ela vem, ó, desse mesmo ponto onde que vem a tensão pulsada aqui dos diodos, ó. Então vamos lá, fui verificar esses resistores, ele vem aqui no pino 1, VIN. Aqui já marca uma tensão também, ó, 0,9 volts. Fui aqui no pino 1, fui medir. Aqui no pino 1 eu tenho 1,3 volts. Então, se eu tenho tensão aqui, eu não tenho nenhum resistor aberto. A tensão ela tá chegando no pino 1. Aí eu peguei e desliguei a televisão. Aqui eu desliguei a televisão, vamos lá, pessoal. Aqui eu descarrego o capacitor, ó, com duas lâmpadas de micro-ondas ligadas em série. Aí você vai lá e testa, não precisa tirar. Aqui no circuito dá para ter uma noção se ele está queimado ou não. Se ele tiver uma resistência muito alta, então se eu pegar aqui no resistor, ó lá, 3,3 em cima. Vou pegar este outro, também, ó, 3,3. 3,3 sem tirar do circuito, pessoal, dá para testar. Vamos ver esse daqui. Ele deu uma resistência, se eu inverter, olha, ele dá 3,3 e é o valor exato do resistor, aqui, ó, 3,3 mega. Então não tinha nenhum resistor aberto. Aí continuei encafifado, porque não funcionava a televisão. Aí o que eu fiz, pessoal? Também soltei esse capacitor, que tem dois capacitores aqui também, soltei. Também soltei esse diodo Zener. Aí a tensão ainda permanecia a mesma tensão, ó. Soltei o capacitor e o diodo Zener, a tensão continuou a mesma, 1,4 volts. Então esses componentes aqui que faz a tensão do pino 1. Opa, deixa eu ligar a televisão. Então aqui no pino 1, pessoal, não tinha nada. Agora eu vou ligar a televisão novamente, que tinha desligado, testei os resistores. Vocês viram que não precisa soltar do circuito. Soltei esses três componentes para ver se podia estar matando aqui a tensão. Coloquei aqui no pino 1 e tinha a mesma tensão aí, 1,4 volts. Então eu descartei o problema do pino 1. Aí outra coisa que pode parar também de oscilar é o feedback pelo acoplador óptico. O acoplador óptico tá aqui, ó, tem dois acopladores ópticos. Vamos lá, FB, que o pino feedback. Também tem um diodo Zener. Aí se eu seguir a trilha, vamos lá
no acoplador óptico, ó. Seguindo aqui a trilha, vem daqui no acoplador óptico PC817. Aqui eu soltei o acoplador, soltei o terminal do acoplador, liguei, ficou a mesma coisa. Dei um curto, liguei, ficou a mesma coisa. Aí por via das dúvidas eu troquei o acoplador óptico. Tá aqui, troquei, isso aqui tá até um pouquinho enferrujado. Os terminais dele, ó. Troquei o acoplador, resultado, não resolveu também, pessoal. Aí essa tensão não subia, esse circuito integrado não trabalhava, já tava ficando meio doido já. Aí que mais que eu posso ver aqui? Vamos lá, outra coisa, hein? Vocês estão curiosos para saber o que que é, né? Tem outro acoplador óptico aqui, ó, tem dois acopladores. E o outro acoplador, aqui tá faltando a parte do circuito, tá faltando a metade do circuito aqui. Ele vem ligado no pino 1. Tá vendo? Ele tem um resistor de 10K ligado na alimentação. E eu não sei por qual motivo ele joga aqui uma tensão. Não sei se é alguma proteção para o circuito integrado parar de funcionar. Como no pino 1 aqui eu tenho 1,3 volts. Então ele provavelmente não deve estar conduzindo. Mas mesmo assim eu fui lá e soltei também esse acoplador óptico. Que é o outro aqui, ó. Soltei, liguei também, não resolveu. Cortei aqui, tirei ele fora, né, pessoal? Então eu interrompi aqui o circuito. Se tivesse algum problema, né, mas eu tirei ele fora, interrompi o circuito, continuou mesma coisa. Depois aqui das minhas possibilidades já terem acabado todas, pessoal, aí eu fui ver se encontrava o esquema na internet. Aí acabei encontrando pelo código da placa. Então quando eu abaixei aqui o esquema, apesar de ser só a metade, essa outra parte aqui ó, não tem no esquema, mas já ajudou. Quando eu peguei esse esquema aqui e comecei a verificar, eu vi que este transistor, ele está ligado aqui no diodo, na fonte. Esse transistor aqui ele regula 18 volts para alimentar os circuitos integrados. O que eu imaginei que este transistor era? Aqui no caso, vou mostrar aqui na placa para vocês. Eu imaginei que este transistor era um chaveador que mandava a tensão para este outro CI fazer funcionar essa fonte. Então geralmente essas fontes aqui, elas recebem aqui um sinal do P-on. Esse sinal ele vem no acoplador óptico. Eu imaginei que esse acoplador óptico aqui ele ligaria a base desse transistor e esse transistor alimentaria esta outra fonte. Eu não dei muita importância porque no caso desse transistor aqui, ele estando desligado, ele não estaria ligando essa fonte a esta outra fonte. Ele estaria interrompido, pessoal. Então eu imaginei o que poderia estar aqui ocasionando esse defeito. Ele estaria nessa área e não nessa, porque esse transistor aqui ele não tinha ligação para cá, antes de eu ver o esquema. Depois que eu peguei o esquema, vocês viram como o esquema é importante, eu vi que a função dele era totalmente diferente, era um regulador de tensão e não um transistor para chavear a tensão. Eu imaginava que ele estaria sem conduzir e a tensão essa tensão é que ela só passava para esse CI. Quando eu percebi aqui, quando eu vi que ele era um regulador de tensão que alimentava os dois circuitos integrados, as duas fontes, ó, ele sai aqui, alimenta esta fonte e também alimenta a outra fonte, que é o VCCP. Aí sim, aí começou a me dar uma luz. Então quando eu prestei atenção aqui na placa, ele sai aqui do seu emissor, a tensão de 18 volts. Aí tem um jumper que vem para cá e vai alimentar esta outra fonte aqui, ó. E também está aqui, passa nesse resistor de 10R e alimenta este CI. Então essa fonte, esse circuito integrado,
essa fonte aqui, ó, que vem esse diodo, esse capacitor, esse transistor aqui alimenta as duas fontes. Eu pensava que só alimentava esta fonte. Então aí ficou já bem mais claro. Já deu para a gente já aí descobrir outros caminhos, né? Então eu peguei aqui, segui a trilha, a saída do transistor aqui, veio para cá. Aqui tem um jumper, como vocês podem ver aqui a solda está mexida, como está fazendo as minhas buscas. Esse jumper vem para cá, e aonde que ele entra, pessoal? Neste transistor. E o que esse transistor faz? Qual a sua função? É de ligar a fonte. Então, esse transistor aqui que eu pensava que era o transistor para ligar essa fonte, na verdade é esse daqui, ó. Então, quando eu vi que a tensão também entrava nessa fonte, o que eu fiz? Eu isolei essa fonte da outra fonte. Então aqui eu soltei esse jumper. Quando liguei, a televisão ela funcionou, pessoal, e já ficou tudo uma maravilha. Então o defeito ele tá para cá. Por que que tava parando? Quando a gente liga a fonte, para ela começar a funcionar, ela tem que ter aqui a tensão. Como esse transistor aqui estava jogando alimentação aqui para as duas fontes, e esse aqui por algum motivo ele está deixando passar essa tensão para cá, que não era para passar, essa tensão era para ficar aqui, ó, não passar para cá. Mas por algum motivo esse transistor aqui está conduzindo, então está tendo uma carga. Então essa carga aqui juntando com a carga desta outra fonte, essa aqui ela não consegue fazer o disparo e a tensão aqui ela não sobe. Quando eu desliguei aqui, ela funcionou normalmente. Então essa aqui ela só vai funcionar aqui no caso depois que essa aqui estiver trabalhando direitinho. Aí sim, esse transistor aqui, quando ele ligar, a fonte era para funcionar normal. Mas o que está acontecendo aqui? Se eu desliguei aqui, a fonte funcionou, pessoal, porque ela está passando para cá, coisa que não era para acontecer. Por que está passando essa tensão para cá? Porque esse transistor aqui ele está sendo chaveado. Quem polariza aqui esse transistor para ele conduzir para cá? Se nós pegarmos aqui, ó, a trilha, nós vamos dar aqui nesse resistor. Esse resistor ele vem dar onde? Neste acoplador óptico. Esse acoplador óptico ele é responsável para ligar essa fonte de 24 volts. Então quando a gente liga a televisão, ela vem aqui um sinal no PS-ON. Esse acoplador óptico aqui, ele polariza a base desse transistor. E esse transistor joga a alimentação para essa fonte, ela começa a trabalhar. Só que ele já está entrando, quando a gente liga, ele já está conduzindo. Ele não espera essa aqui trabalhar primeiro. Então, qual o motivo aqui desse defeito, pessoal? Esse acoplador óptico aqui, ó, como ele é responsável para polarizar o transistor, e a gente não está ligando a televisão, porque eu não tenho nada ligado ali no PS-ON, a energia está passando pelo acoplador óptico. Então, qual a conclusão? Esse acoplador óptico aqui, que ele está ruim. Você pode ver que também soltei aqui a solda. Aí eu soldei aqui novamente, liguei aqui a tensão e soltei o acoplador óptico. Quando eu soltei o acoplador óptico, esse transistor aqui já não estava mais conduzindo aqui a tensão para cá. Então esse acoplador óptico aqui, ele tá com defeito, pessoal. Vou soltar ele aí e vou testar para vocês verem o que está acontecendo aí com essa televisão, como é que ele tá dando esse problema. Então aqui eu já soltei o acoplador óptico, isolei ele do circuito, vamos ver o que vai acontecer. Vou ligar a televisão e a televisão aí já vai funcionar. Aí vocês vão entender o que está acontecendo. Então vou colocar aqui na tomada, vou pegar aqui, ó, da fonte. Liguei, tá aí, agora sim a tensão subiu, pessoal. A tensão não passava de 4,5 volts, agora sim tá 15 volts. Essa fonte aqui ela tá funcionando. Vou colocar aqui uma lâmpada na sua saída
Essa fonte aqui é de 12 volts. Vou colocar uma lâmpada aqui, ó, tá? E a lâmpada tá funcionando, ó. Maravilha, né? Ufa! E como vocês podem ver, a televisão ela está desligada, não tem nada ligado aqui no peão. Então não era para estar com esse transistor conduzindo. Eu vou colocar aqui na entrada do transistor, eu tenho 14 volts. Se eu colocar na saída desse transistor, ó, eu não tenho tensão, tá vendo, pessoal? Ele está desligado, então ele não está chaveando. Por que que estava dando problema? Esse acoplador óptico que ele está com uma fuga, e esse transistor aqui ele já, quando ligava a televisão, esse transistor ele aqui já ligava as duas fontes, já ligava essa fonte nessa fonte. Então não dava para fazer o disparo dessa fonte. Aqui eu vou soltar, vocês vão ver aqui, ó, soltei da alimentação, pessoal. Vou colocar aqui no acoplador, ó, só na trilha, não tô encostando no terminal do acoplador, eu tô com 7 volts. Quando eu encostar a ponta no acoplador óptico, aí a tensão ela vai cair, ó. Vou encostar a ponta lá, ó, no acoplador, encostei, a tensão caiu, ela descarregou. Então aqui vou mostrar uma outra coisa importante para vocês na hora de testar um acoplador óptico. Geralmente esses acopladores assim é sempre bom trocar. Eu vou trocar logo os 4. Eu já troquei aqui um, pensando que era esse que estava com problema, mas não era. O problema aqui está do outro lado aqui do circuito, pessoal. Por isso que eu estava aí sofrendo para descobrir esse defeito. Se eu pegar meu multímetro aqui na escala de X1 e for, ó, se eu testar esse acoplador aqui na escala de X1, o que vocês me falam? Se tá bom ou se tá ruim? Na escala de X1, ó, ali não dá resistência, tá vendo? Agora eu vou aumentar a escala. Vou colocar aqui X100, que é uma escala mais sensível. Vamos testar aqui novamente. Vou pegar aqui do seu terminal. Tá vendo aí, pessoal? Ó, como pode enganar. Numa escala mais sensível, ele já aparenta aí, ó, a fuga. Então essa fuga aqui, tá vendo? Essa fuga estava polarizando o transistor. A fuga aqui do acoplador estava polarizando a base do transistor e ele já estava ligando essa fonte nessa fonte. Que eu pensava que era este transistor aqui, mas na verdade é esse aqui que faz a chave para ligar essa fonte. Então quando a gente ligava, tinha a carga das duas fontes e essa fonte aqui ela não conseguia disparar, ficava nos 4 volts. E aqui o acoplador, você vai desligando, pessoal. Você viu que eu primeiro desliguei aqui, a fonte funcionou. Depois eu desliguei o acoplador, aí a fonte funcionou. E dessa forma a gente vai descobrindo aí os problemas. Então aqui é importante, na hora que você for testar um acoplador, você colocar numa escala mais sensível. Vou colocar aqui na X10. Vamos ver aqui quanto que ele vai dar de resistência. Ó, na escala de X10 também ele dá resistência. Não pode. Vou colocar na escala de X1. Na escala de X1 ele não conduz. Então muito cuidado na hora de se testar um acoplador, para ele não te enganar, pessoal. Coloca numa escala mais sensível. Então aqui fazer a troca deste acoplador. Fazer a troca do acoplador óptico. Tá com fuga aqui. Tá fazendo com que esse transistor conduza antes do tempo, impedindo aí da televisão funcionar. Vamos dar uma olhadinha aqui do outro lado. O estado desse acoplador. Ele não tá nem tão enferrujado quanto o outro aí. Mas eu vou fazer a troca de todos os acopladores. Ó, esse aqui eu já troquei, ó, a diferença. Agora eu vou trocar esses outros também, colocar novos. Sempre é bom trocar todos os acopladores. Agora que eu já troquei os 4 acopladores, agora vamos ligar.
Vou medir aqui a tensão, onde que não passava de 4,5, 5 volts. Então vou colocar aqui na tomada. Então tá aí, ó, que maravilha, 15 volts, fonte ela está trabalhando. Esses 15 volts, ele passa por este transistor, né, o transistor regulador aqui, ó, ele entra 15 volts e sai aqui um pouquinho menos, 14,5, porque ele perde aqui 0,6 volts. Depois que a fonte trabalha, esses 15 volts ele sobe. Então esses 15 volts ele vem aqui nesse transistor, que é o transistor que chaveia esta fonte, que alimenta essa fonte, ó. Ele entra a tensão, só que ele não sai, pessoal. Agora tá correto, tá vendo? Antes o acoplador já ligava o transistor e derrubava essa fonte. Agora sim, ó, não tem tensão depois do transistor. Agora eu vou ligar aqui, coloquei um resistor, vou jogar uma tensão aqui no PS-ON, coloquei um resistor de 10K, dos 12 volts, vou ligar no PS-ON. Também coloquei duas lâmpadas, 12 volts cada uma, coloquei aqui na fonte de 24 volts. Vou colocar aqui na saída do transistor, ó. Vocês vão acompanhar e a lâmpada vai acender e esse transistor aqui ele vai chavear a tensão. Então vamos lá, vou pegar aqui o resistor, vou encostar aqui, ó, no PS-ON. Tá aí, a fonte liga, fonte de 24 volts, ela funciona, as lâmpadas acendem e o transistor ele conduz a tensão que nós temos, ó, 17 volts. Então é os 18 volts que é a fonte estabilizada aqui por este transistor, pessoal. Agora eu vou colocar aqui na minha fonte, ó, vamos ver quanto que ela sobe. Com ela desligada, aí em stand-by, sem carga, tá 15 volts. Vamos colocar aqui uma carga nela, vamos ligar, faz de conta que tá ligando o monitor. Quando liga, a tensão sobe para 22 volts. Esses 22 volts passa aqui pelo diodo Zener, por esse transistor, e sai aqui 17,8, 17,9 volts, ó. Maravilha, né, pessoal? Muito bom. Bem, então tá aí, pessoal, defeitinho difícil, mas muito gratificante aí quando a gente conserta, quando a gente consegue consertar, é muito legal. E vocês viram, procurando defeito aqui, e o defeito tava lá do outro lado da placa, pessoal. Por isso que é bom aí fazer uma boa análise para descobrir onde que tá o defeito certinho. Agora eu vou colocar a placa aqui e vamos verificar se o resto da televisão está tudo em ordem. Certo, pessoal? Então se você gostou, deixa aí o seu joinha no meu vídeo, se inscreva no meu canal para você estar recebendo aí mais dicas de conserto e de eletrônica. Então é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado!